Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nessa terça-feira. Amém? Hoje eu quero convidar vocês a acompanharem comigo o texto de Salmos, no capítulo 146, a partir do verso 5. E a palavra diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que nele há, o Senhor que permanece fiel para sempre. Ele sustenta a causa dos oprimidos e dá pão aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. O Senhor ampara o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos dos ímpios. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Louvai ao Senhor. Aleluia! Então, aqui fala assim: feliz é aquele que confia no Deus de Jacó, que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Por que o Deus de Jacó? Porque o Deus de Jacó foi o Deus que mudou completamente a história de Jacó. Um homem que era conhecido por ser usurpador, o homem que saiu da casa dos seus pais foragidos porque o irmão tinha ódio dele e saiu sem ter nada na mão, não tinha o que comer, não tinha o que beber, e quando parou para dormir, o seu travesseiro era uma pedra. E Deus simplesmente transformou a história de Jacó, que passou a ser chamado de Israel, príncipe de Deus, que passou a ser um homem muito rico, prosperou abundantemente, que teve famílias, filhos e que é conhecido, pelo pai das tribos, as 12 tribos de Israel. Então Jacó se tornou um homem bem-sucedido, teve o perdão do seu irmão. Jacó é o exemplo de uma vida restaurada quando se confia e se tem a sua vida entregue às mãos de Deus. E aqui nesse salmo, o interessante é que Davi, ele começa a falar que Deus, ele é Deus em cada área, em cada necessidade nossa. Mas o que mais me chama a atenção, o que eu mais gosto assim nos Salmos, é porque Davi ele sempre exalta a grandeza de Deus. Porque antes de enxergarmos Deus como aquele que nos supre em tudo, é interessante nós enxergarmos Deus com o poder que ele tem. Então, Criador dos céus e da terra. Aqui fala no versículo 6. E tudo que nele há. Então, assim, o que poderia ser difícil para um Deus que criou os céus, que tem domínio sobre tudo que está no céu e sobre tudo que está na terra? Esse é o Deus que nós buscamos. Esse é o nosso Deus que podemos confiar. Esse Deus que tem o controle do céu e da terra é o Deus que mudou a história de Jacó e pode mudar a sua vida. E aqui no verso 7 ele continua: Ele sustenta a causa dos oprimidos e dá pão aos famintos. O Senhor está falando para nós. Hoje, você que tem passado por uma situação de opressão, está sendo oprimido, está sendo humilhado por causa da situação financeira, por causa da sua família, por causa do trabalho, situações que você olha e você se sente humilhado. O Senhor está falando que Ele está te sustentando. O Senhor está falando que Ele está com você. Ele está te dando o suporte que você precisa. E que a sua resposta está chegando. O Senhor ele está falando que Ele sacia a nossa fome. O que Ele está falando? Que para cada área de necessidade, Ele tem um alimento, aquilo que supre. Então, se a tua área de necessidade hoje é a saúde, está faltando saúde na sua vida, na sua família, o Senhor ele está te trazendo o pão, que é a saúde. Ele está te dando esse alimento, que é a restauração da sua saúde. Se hoje a tua necessidade é na tua família, se hoje está faltando paz, está faltando união, o Senhor está trazendo o pão, o alimento que você precisa. Se é a tua vida financeira, Ele está vindo hoje com a provisão. Então não existe área difícil para o Senhor. Ele te supre em tudo aquilo que você precisa. E o Senhor continua no verso 8. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos.
Se hoje as lutas, as dificuldades têm sido tão grandes que têm te impedido de ver o que o Senhor é e o que o Senhor tem a te dar, em nome de Jesus, hoje Ele está abrindo os teus olhos para que você contemple a fidelidade, para que você veja que Ele é Criador dos céus e da terra e que não há nada difícil para Ele. E o Senhor continua aqui. No verso 9, o Senhor guarda os estrangeiros e ampara os órfãos e a viúva, mas frustra os propósitos dos ímpios. O que tem te feito estrangeiro? Realmente você está em uma terra estranha ou está vivendo situações onde parece que você está totalmente deslocado, onde você está num lugar que você não conhece, que você não sabe como lidar com a situação? Você é um estrangeiro, você é um desconhecido ali. Qual é a situação? E o Senhor está falando assim, que Ele ampara, Ele cuida. Então, se você está perdido por algum motivo, se você tem encontrado dificuldade porque está em uma situação desconhecida, está vivendo propósitos que é totalmente novo para você, e isso às vezes te causa, sabe, insegurança, fragilidade, o Senhor está falando, eu sou o teu amparo. Sabe por quê? Porque o Senhor não te vê como um estranho ou como uma pessoa que não conhece o momento que está vivendo. O Senhor te vê como um vitorioso, aquele que já conquistou e já tomou posse da vitória que o Senhor tem para você. O Senhor, Ele te ampara. O Senhor, Ele segura nas tuas mãos. O Senhor, Ele fala para cada um de nós, eu estou com vocês. Esse caminho que vocês estão trilhando, caminhos às vezes que nós não temos uma visão, caminhos às vezes tão desconhecidos, tão estranhos, que nos causam insegurança, caminhos que às vezes têm sido tão árduos, caminhos, sabe, onde encontramos tanta dificuldade, mas o Senhor está falando, não vai te faltar o alimento, não vai faltar aquilo que é necessário para você. Basta apenas confiar que Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus que muda a nossa história, e é isso que nós não podemos perder de vista, a confiança na fidelidade de Deus. Precisamos trazer à memória o nosso Deus, que é Deus de geração em geração, que as gerações mudaram, se renovaram, mas o nosso Deus continua. A única coisa que se renova em Deus é a fidelidade. A cada manhã é as misericórdias. Então creia. Se você tem necessidade na vida financeira, na vida familiar, no casamento, sabe, no seu trabalho, na sua saúde, o Senhor está falando. Eu sou o pão que traz o alimento. Eu sou o pão que te sustenta. Eu sou o teu alimento que te supre em cada área que você precisa. O Senhor fala aqui ainda no verso 10. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Louvai ao Senhor. Então não deixe de louvar o Senhor, não deixe de engrandecer a esse nome que é poderoso, não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de confiar, porque o Deus de Jacó, que fez de Jacó um príncipe, que fez de Jacó um herdeiro, que fez um Deus de Jacó, que até hoje tem o seu nome marcado na história, é o Deus que marca a tua vida com as promessas e com a fidelidade dele. Basta que você não desista. Basta que você não deixe de crer, que você não deixe de confiar. E que você tenha um dia de muita vitória e de muitas bênçãos. Amém? Creia, em nome de Jesus, a graça e a paz.